Bom dia, como é que vocês estão? Pouca gente hoje na sala, talvez esteja por causa da chuva, mas daqui a pouco começa a chegar. Espero que vocês estejam tudo bem. A bagunça aqui continua, lá vou eu fechar aqui a sala. Um dia isso aqui vira um estúdio, fiquem tranquilos aí, tá? Aqui nós estamos em cima da recepção, é barulho de prédio, porteiro, gente gritando, gente pedindo informação, mas é o que a gente tem e assim vai. Então, eu me desconcerto aqui um pouquinho aqui. Dá um minutinho aqui, fica aqui que eu já vou fechar a janelinha aqui e já volto. Espera aí. Bom, como eu já disse para vocês ontem, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Isso fica gravado com ruído, não tem problema aí. O tema que ontem à noite eu estava abrindo o meu computador e de repente eu me deparo com a notícia da morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. Até aí tudo bem, uma notícia esperada, e eu ali tive o meu pesar, afinal é irmão meu, mas o que me estarreci foi quando eu comecei a ler os comentários no Facebook, os comentários nas outras redes sociais. Morreu Carrasco, morreu isso aqui, já era tempo e não sei o que, um ódio, uma coisa, como é que se diz? Eu fiquei impressionado com aquilo lá, porque foi típica expressão de julgamento, típica expressão de repúdio, típica expressão de gente que faz um negócio, que age de uma certa forma, toda bonitinha, paz e amor e não sei o quê, e numa hora dessa mostra que ainda tem dentro do seu coração ou dentro do seu ser assim uma série de julgamentos, uma série de coisas que não condizem com a conduta que pseudamente estas pessoas estavam fazendo. Então, falei, puxa vida, o tema vai ser esse então, porque eu nem sei o que eu tinha escolhido, mas é isso aí, o que você pensa do outro? O que o outro significa verdadeiramente para você? Entendeu? Deixa eu ver. Ô Cris, você está me ouvindo aqui ou está esperando o Jorge entrar? Tá. O som está falhando muito, então não é daqui. Não é daqui, deve ser daí mesmo, Cris. Deve ser da sua conexão. Então, eu fiquei muito chateado com o que eu li, mas cada um tem a sua liberdade de expressão. E eu achei por bem usar esse tema, o que você pensa a respeito do outro. O outro é o teu irmão, o teu vizinho, a pessoa que você cruza na rua, o teu porteiro, quem você não conhece. Então, é isso que a gente quer discutir. E hoje, para minha alegria, o Jorge apareceu aqui. Para minha alegria e a de vocês, né? Apareceu aqui e nós já vamos conversar. Então, deixa eu dar bom dia para quem está na sala já, que não chegou atrasado, que é a Cleonice, a Regina Yuriko, a Regina, a Thaís, a Márcia Carromber, bom dia, a Cris de Sampa, a Lígia Rodrigues, que é do Rio, o Luiz Fotógrafo, o Evandro, nosso amigo, deve ser o de Pinhalzinho, e o André. Os demais devem estar trabalhando, o Bruno não pode comparecer por esses dias. Então, a todos um fraterno abraço e sejam bem-vindos. Agora eu vou direcionar a câmera, vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje, tá? Aqui, ó, quietinho, olha lá. Então tá aí. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. É bom ter você aqui. Igualmente. Você sempre fala ali no programa, porque o que mais tem nos nossos programas, sempre que a gente se encontra, é um negócio chamado transparência e franqueza, né? Às vezes você fala que eu sou... transparência, é translucidez. Translucidez, é isso mesmo. Às vezes... é o que é e pronto. Então, e você fala, nossa senhora grego, você tem vezes aqui que você traz com tudo, vem com tudo aqui, apresenta um negócio para ser trabalhado. Mas realmente, ô Jorge, a questão de ontem me incomodou bastante. As reações das pessoas com a morte do presidente Hugo Chávez. Você sabe que eu não fiquei triste, né? Que eu
evito de se envolver, aceitar qualquer razão para ficar triste. Agora, eu fiquei com uma sensação de pesar pela morte do Chaves Frias, porque quem odeia o Hugo Chávez, quem chama o Hugo Chávez de tirano, ditador, é porque se alimenta só da mídia, da mainstream mídia, que assim, sabe, é autômato alimentado pela Rede Globo, porque duvido que alguém conheça, né, o que foi feito em Caracas, o que foi feito na Venezuela por esse homem. Um processo totalmente transformador. Assim, na Venezuela, você enche o tanque de combustível com R$2, Pedro. É verdade, isso eu sei. O preço é um grande produtor. Não, e é comida subsidiada, e é gás subsidiado. Ele arranca a Venezuela daquela situação assim de feudalismo em que existia, né? Em que estava, e transforma numa nação. Ele desenvolve um sentimento assim, como se fosse desenvolver a brasilidade aqui no país, sabe? Só que daí, ele, logicamente, ele vai afrontar quem sempre vampirizou a América do Sul, quem sempre vampirizou a Venezuela, e aí Emílio começa a bater direto em cima dele, e aí então chama de tirano, de não sei o que, ditador, sem nem se importar em saber o que é que o cara fez lá. E tem, do ponto de vista oculto, que é o que nos interessa, Caracas foi o primeiro ponto na América do Sul onde aportaram os fenícios, sabe, dos cários. Então, para um camarada, né, que morreu com 58 anos, teve essa ascensão e o pessoal fala que é ditador, ele passou por uma dezena de eleições e sempre tinha referente, sempre foi eleito e aprovado, enfim. Então, ele em tão pouco tempo ele fez essa mudança, né, na Venezuela, né, é porque era uma pessoa de valor, né. E agora, independente disso, mesmo que ele fosse uma pessoa sem valor, ou que ele fosse um inimigo político de qualquer um, é como você disse, expressar contentamento pela morte de alguém é de uma grotesquice. É brincadeira, então Não, então tem o seguinte, eu evitei de ler jornal, não vi, tem uns grupos no Facebook que daí são de gente que reclama as coisas, então eu evitei de entrar nesse negócio para não ter que ler, né, essas expressões tão desagradáveis de falta de humanidade. Isso eu parei de ler também, eu li uma, duas, acabou. É de uma insensibilidade, de uma grotesquice, de uma coisa assim inacreditável, sabe? E é ruim porque essas pessoas, cada um pensa o que age, como quer, lógico. Isso, com certeza. Mas as pessoas daí se comportam como massa de manobra. Então, as pessoas agem, né, como elementos de vitalização de um conglomerado midiático mundial que cria a opinião que você deve ter e que alimenta essa opinião, daí você vai e vitaliza, então você contribui para criar uma imagem que é falsa, que não existe. Aí então, nessa aí entra Saddam Hussein, todo esse povo assim que o cara hoje é amigo, amanhã é inimigo, essas coisas assim, né? Por quê? Porque é só a intenção. Então, o comportamento, né? As pessoas se acostumam a receber informação e não vão atrás de se instruir para ver o que é o mundo real, e aí, lógico, vai digerir, vai deglutir o que chegar na mesa. O que chega na mesa é aquilo que querem que seja visto, né? Deixa eu só dar um comentário aqui da Cleonice. Ela diz que é complicado expor nossas maldades, porque são reais. Estamos sempre em constante competição e demonstrando só o nosso lado bom, mas as máscaras caem. E o Flávio diz: bom dia, desculpe a demora e o excesso de postagem ontem. Não tem problema, Flávio. Agora, Cleonice, é bom essa questão de expor as maldades, porque se você vai expor é porque em você está ou estão. O que acontece é o seguinte, tem dois estágios. Assim, eu estou passando na rua e eu fico com vontade, né, de atirar uma pedra na vidraça. Eu estou passando na rua, daí o cara estava lá lavando a loja, jogou um balde d'água, molhou meus pés, por exemplo, né? E aí então eu fico com vontade de atirar uma pedra na vidraça da loja. A existência da vontade, a existência do desejo de reagir dessa maneira é porque em você, em mim, na pessoa que aconteceu isso, existe aquele conglomerado que se chama de ódio, de reação impensada. Aí tem duas alternativas: ou quando você vai sentir esse impulso em fazer isso, você controla, né, usa a lógica, usa a fraternidade, não tem o menor sentido, porque ele fez sem querer, não sei o que tal, e aí então se sublima sem acontecer. Então se sublima pelo caminho da Jnana, que é o caminho do conhecimento,
bhakti, que é a devoção, né? Ou então você realmente vai e sucumbe, quer dizer, você cede ao impulso e joga a tal da pedra e entra e briga com o cara, vai para lá e tal. Aí você está andando pelo caminho da karma, que é o caminho da dor, que é o caminho do sofrimento. Entende? Agora, de qualquer maneira, se você tem um impulso e controla, ou se você tem um impulso e realiza, né, o fato é o seguinte: havia um impulso em você. Indubitavelmente, sem dúvida. E isso é que tem que ser sublimado, isso que é pacificar o astral, é educar esses seres a ponto que daí o impulso em brigar se transforma em fraternidade, o impulso em odiar se transforma em amor, o impulso em ter medo e o desejo, o prazer de ter medo se transforma em coragem, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que não sei se a frase é de sua autoria ou que você que citou, e eu gravei e eu repito sempre: ninguém dá aquilo que não tem. É a autoria da criatura que vos fala. Então, isso, mas é fantástico, isso é uma verdade verdadeira mesmo. Se eu dei alguma coisa, se eu proferi alguma coisa, se eu falei alguma coisa, aquilo estava em mim, eu não posso falar que não está em mim, não é isso? Exatamente. Então está aí. Então, essa que é a vigilância. Isso, perfeito. E também assim, aquilo assim, se alguém fala, por exemplo, se você vai e me xinga em grego, né? Eu não entendo grego. Para mim não faz diferença nenhuma. Aí o xingamento ele existe em você. Para mim não tem nada. Agora, se eu entendo grego assim, se o que você está falando em mim existe uma reciprocidade, então isso sai de você e em mim vai se instalar. Então eu vou reagir ao que você me disse. Essa questão então daí de como interagir com o mundo, né? E o que nos incomoda, mostra o que a gente tem para resolver. Então a questão que nós estamos, o assunto de hoje, a morte do presidente Hugo Chávez. Do julgamento, do não julgamento. Exatamente. As pessoas, então, veja só o comportamento. Não interessa se foi o ímpeto, porque eu escreveu ou não, escreveu porque estava em você, como nós já falamos, como o Jorge disse. Mas olha, então é incrível as pessoas... como é que se diz? Professarem aqui tão bonitinho, tão em listas assim, namastê, e não sei mais o que, e o meu Deus, saúde do Deus que está em você, e não sei o que, e na primeira oportunidade, e eu vi uma coisa assim, sabe, Grego, que me deixou assim, muito decepcionado, daí assim, no geral, né? Quando, por exemplo, assim, o Lula foi diagnosticado com câncer. Isso. Aí as pessoas exultando, independente se o cara é pago para manifestar a opinião política, se ele trabalha em desconstrução social, que esse pessoal fica. Tem muita gente que é contratada para ficar nos jornais. Que eu recebo todo dia de e-mail, assim, falando mal. São pessoas contratadas para fazer. Independente se a pessoa é contratada para fazer isso, se realmente ela detesta a pessoa, você exultar porque alguém está doente. É o fim da picada, né? Não, realmente, é de uma decepção assim, sabe? Olha, assim, quando acontecem essas coisas, eu pego e dou uma segurada, sabe? Assim, dou uma freada, vou pensar nas coisas, o que está acontecendo, para não ficar desmotivado com relação ao trabalho para a própria humanidade, porque se você vê um grupo de pessoas que comemoram o fato de alguém ter câncer, que é uma questão kármica, de uma ignorância, de uma grotesquice, de uma falta de respeito, de uma falta de fraternidade, assim, porque a gente tem que ver assim, por exemplo, vamos supor, eu tenho um opositor, um inimigo qualquer, não é? E é lícito ter inimigo. Eu tenho um oponente, né? Só que assim, por exemplo, num embate entre samurais, né? Sim. Primeiro o respeito. Depois o seguinte, quanto mais valoroso é o teu oponente, mais valor você tem. Não tenha dúvida. Eu vou superar um oponente poderoso. Lógico. E depois o seguinte, a tua posição que antecede o ir para a batalha deve ser a mesma posição que pode ceder à batalha, porque você tem que ter respeito por aquele que deu a oportunidade de exteriorizar suas habilidades guerreiras. Então, se você tem um oponente em qualquer área, um competidor na empresa, na escola, no mundo, no mercado, na política, qualquer coisa assim, tem que ter respeito, tem que agir com ética, porque senão, né, você se faz igual ou pior do que o teu inimigo. E sem esquecer da causa e efeito, né? Não tem a menor dúvida. Então é isso que as pessoas querem. E veja que é um artifício, assim, então alguns partidos eles usam muito isso de ter grupos, né? E isso quando
começou nos Estados Unidos, né? De ter grupo chama, não é engenharia, mas desengenharia social, desmonte social. Então eles ficam assim, por exemplo, dá uma notícia na Folha de São Paulo sobre o passarinho bateu na janela do avião. Aí o cara vem, o passarinho bateu na janela do avião porque o governo não se preocupa em melhorar os aeroportos, porque não sei o quê, porque o presidente está... Qualquer assunto que se fale no mundo, o pessoal desvia para a política. Isso. É porque a gente, então, que daí esse trabalho do herói comercial, cara, é pago para criticar. Só que daí isso lança tanto o contratante quanto o contratado em uma situação tão pasmosa, tão assim, tão densa do ponto de vista do astral, que se aproxima quase do irreversível. Se as pessoas tivessem consciência do que significa emprestar a pena, se fala pena vendida. E depois não adianta se arrepender, né, Jorge? Porque nesse caso, assim, é você ir no alto do edifício e rasgar um travesseiro de penas. Você jamais vai catar todos. É isso aí. Por mais que você se arrependa, aquilo prejudicou de tal maneira alguém que tenha lido e tenha se sentido ofendido ou atingido por aquele comentário grotesco, que aquela dor que ficou naquela pessoa vai alimentá-la, né, e se alimentar de você enquanto outra pessoa existir. As pessoas se transformam em verdadeiros conglomerados kármicos do que de mais denso existe no ciclo, uma coisa assim horrorosa. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é um programa pequeno, vamos dizer assim. Quem é que vai imaginar que existe um vídeo inteligente interativo? Mas não sei se em outro lugar está sendo tratado esse aspecto da passagem, aproveitando um fato de um presidente de uma nação ter passado para o lado de lá, e a reação das pessoas para isso. Então é muito importante o que nós estamos falando hoje. Espero que esse vídeo reverbere e vocês passem para outras pessoas e outras pessoas passem para outras, para que a gente comece realmente a olhar para nós e ver o quanto nós somos verdadeiros para conosco e para o nosso entorno. Que eu já disse aqui e vou repetir, e eu me incluo nisso, não sou santinho não. Não adianta a gente se comportar de uma forma, fazer um teatrinho na tela, nos monitores, nos Facebook da vida, e na primeira oportunidade mostrar o que a gente ainda tem para ser corrigido. Tem que exercitar o controle. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas por que você é assim tão pacífico? Por que você é assim tão bom? Né? Às vezes em cada... aí até me cobra assim, como você não reage, você não faz nada, mas daí é o contrário. É que daí assim, eu sei o que é o dom da fúria, sabe? Como é que é? Dom da fúria? O dom da fúria. Eu sei o que é o dom da fúria. Então, exatamente para que isso não se libere, né, eu determino a preponderância, né, da questão da pacificidade, porque em nós existem, todos nós, em todos vigilância, nós, mais uma vez. Exatamente. Em todos nós existe sempre assim, o melhor do universo e o pior do universo, porque cada um ser humano é o cadinho, é o laboratório da evolução da mônada, entende? Então, obrigatoriamente, você tem que ter tudo de bom e tudo de ruim, você está certo? Sem dúvida. E assim, eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito, sabe? Então, se você é bom e fraterno, você tem que ser bom e fraterno de verdade. Agora, se chegar o momento de você reagir, assim, se você chegar numa situação em que a reação é necessária, tem que reagir exemplarmente, sabe? Assim, ou você é o mais excelso dos deuses, né, ou o mais furioso dos demônios. Se você tiver que ser, seja, né? Agora, consciente do que está fazendo, porque tem decorrência. Isso é importante, hein? Assista isso aqui depois. Deixa eu ver aqui para não deixar passar o que as pessoas estão escrevendo. A casa está aumentando, muito bem. Flávio Mota diz, espera um pouquinho, deixa eu voltar que isso aqui anda. Por isso é bom ter contato com você, são os únicos que usam o meio de comunicação para expor ideias assim, com essa lucidez. Tá, obrigado. Evandro, perfeito, Jorge. Ódio fomentado pela mídia por pessoas que aceitam tudo que é dito pelos telejornais, sem dúvida. E uma coisa que a gente precisa sempre entender, meus amigos, é que é o seguinte: o conhecimento ele é uma arte dominatória. Então,
porque ele permite dominar as outras pessoas, né? E não é por acaso que a mídia manipula a massa humana, os seres humanos. Não é por acaso que a mídia gera essas grandes ondas de vitalidade voltada para a dor, que a mídia pega e intensifica uma tragédia qualquer e explora aquela tragédia assim, até nos mostra 500 vezes, assim, repete a mesma cena. E o cachorro do vizinho da pessoa estava pensando no momento em que caiu aquela mosca em cima da sopa da pessoa, assim, então espreme as pessoas, assim, faz a pessoa sentir ódio de quem ela desconhecia, faz a pessoa chorar com quem ela não conhecia. Para quê? Porque aí a pessoa se envolve astralmente em alguma coisa que é facilmente manipulável. E isso aí cria de tal forma, maneira, que você fica desejoso de ver uma nova tragédia. Sim. E esse desejo de ver uma nova tragédia e essa força vital que foi engendrada e manipulada pela mídia mundial, não é só no Brasil não. No Brasil, a mídia brasileira é aprendiz. Então isso faz com que se criem conglomerados astrais e egrégoros que vão fazer com que as pessoas que estejam suscetíveis cometam isso. Então assim, hoje alguém jogou uma mosca na minha sopa e teve uma convulsão nacional, não sei o que e tal, e todo mundo tal. Aí o cara lá no Tibete, né, vai acordar aborrecido porque a chinela dele estragou, ele vai catar uma mosca e vai jogar na sopa do grego. Você vai ver, por que eu joguei uma mosca na tua sopa? É porque ele tinha que dar vazão ao aborrecimento. Então essa manipulação, ela é totalmente controlada, e aí que vem a coisa oculta. Se usa intensamente a manipulação do gênio da língua, gênio de idioma, se usa intensivamente e intencionalmente a manipulação dos entrelaçamentos mais densos do astral para vitalizar, isso que é a coisa da evolução, para vitalizar o que se conceitou como mal. Isso entra no que o Flávio está perguntando. Eu já vi pessoas que dizem que essa manipulação de informação faz parte de um grupo com grande domínio financeiro mundial. O que você acha disso? Isso é verdadeiro. E antes de pensar assim que o domínio financeiro era o mais importante, né? E as pessoas eram tratadas como consumidores porque tinham que consumir tal. Só que daí os que sempre controlaram esse processo, hoje eles dominam a produção de meio circulante, daí dinheiro já não interessa mais para ninguém, porque as transnacionais dominam todas as áreas. A transnacional da fé também tem ação em todas as indústrias bélicas, não sei o que, material pornográfico está na mídia, não sei o que, cinema. Então dominaram de tal maneira todo o processo, né? Aí chegaram no próprio controle de produção de alimentos. E não é teoria da conspiração, isso é babaquice, desculpa, é uma besteira falar esse negócio. Não dá para pagar a palavra que eu falei. Já está proferido. Então é uma besteira. É uma coisa intencionalmente engendrada por quem tem conhecimento oculto de como manipular e controlar os seres humanos. Nossa, e nós não podemos nos submeter a isso. Esse é o objetivo da iniciação. É isso que a gente tem se debatido aqui, tentando compartilhar com vocês nesses 7 anos aí de conversa. É o seguinte: nós temos que ter autonomia enquanto seres humanos. Nós não podemos nos submeter a ser controlados. Nós não podemos agir como uma massa de amanazas, de gente sem mente. Nós temos que aprender a exercitar a vontade, a autonomia. É essencial. Isso é o ponto focal, o ponto crucial do que se possa desejar em termos de iniciação, porque senão o resto é só adquirir conhecimento e fica aquela coisa muito amorosa, fraterna, ali, fraternos abraços para todos os lados, e a gente não anda. É isso aí. Nós temos que andar. O desenvolver a fraternidade tem que ser par e passo com o desenvolver a consciência, o exercitar a vontade. Nós temos que acordar todo dia. Quando a gente assim, acabar de chegar nesse universo, nesse planeta, fala assim: nossa, uma bola de fogo no céu, porque esse é um sol ótimo, então eu vou transformar esse negócio onde é que eu estou, eu vou transformar a minha vida, vou transformar o karma que em mim existe, que foi e é a razão da minha existência, vou resolver a questão do que a minha família trouxe como legado. Mas você precisa ter um mínimo de nível de consciência para agir dessa forma que você está falando, né? Seria a divina rebeldia, a revolta consciente. Não sou revolta consciente, isso é importante. É porque a divina rebeldia e a revolta inconsciente foi a própria queda dos anjos que deu nisso que a gente está resolvendo. E esses problemas universais todos que estão vindo para a gente resolver agora. Agora a gente tem que ter uma revolta consciente e exercer e usar a vontade, né, a atividade e a sabedoria
para transformar aquilo que nos foi dado transformar. O que nos foi dado transformar? O universo que a gente vê, gente, não tem nada a ver com o que nos diz. Então, assim, o que é pintado para nós seres humanos como sendo o universo, sabe, é um conto assim da maior infantilidade possível. O que nos é colocado como vida é um conto da maior infantilidade possível. Só que tem gente que sabe e manipula. E aí, por isso diz assim, as almas rebeldes são as que se salvam, como dizia o oráculo, sabe? Nós temos que ser rebeldes, conscientes, rebeldes do bem, do bom, do belo. A gente tem que saber o que está fazendo, porque senão essa barca não vai para lugar nenhum. Então isso não adianta a gente ficar bonitinho, isso aqui, volta a reiterar, volta a repetir. A gente tem que ser aquilo que a gente é verdadeiramente. Isso, nós somos o que somos, assim, então assim, não adianta tentar maquiar aquilo. Não, não precisa fingir que é santo. Não existe santo. Entende? O que você quer assim, não. Eu sou um cara. Repete aquilo que você falou que é importante. Dentro de você está tudo que tem de bom. Isso é importante ter consciência. O mais excelso ser divino e o mais complicado o demônio. Então, se aparece alguma coisa, está em você, não fique desesperado, porque é natural de todo mundo. E também assim, ó, estava andando na rua. Daí um cachorro veio me morder. Aí aquilo desperta o que seria o medo, caso exista o medo em mim. O medo excita o cachorro, porque você exala uma toxina e aquilo chega atrás do cachorro. Não só isso, o astral do cão está ligado ao medo que você tem dele. De todo mundo, do medo de todo mundo no cachorro. Estou passando ali. E daí eu sou um cara muito bom e tal, e eu disse, não, aí eu pego, quando o cachorro vem para me atacar, eu formo uma imagem astral, aí o cachorro vê aquele dragãozinho forte com metal, é fácil de resolver. Só que aquele dia eu estava pé da vida. Assim, você vai querer me morder? Então vem cá, pimba, pé no cachorro. Mas é verdade. Nunca fiz. Ele está contando, eu estou visualizando a imagem. Nunca fiz, né? Mas imagina, então assim, acredito que vou descontar o fato de você ter uma coisa errada no trânsito e meter o pé no cachorro, entende? Aí, a minha vida inteira eu vou me lembrar que eu meti o pé no cachorro. O pior é que é. E aí eu vou ficar assim naquela processo de autopunição, né? Assim, eu não deveria ter feito isso, porque não sei o quê. E eu vou reviver 1 milhão de vezes, né? O chute que eu dei no cachorro, que eu senti na hora, né? Ou como é que o cachorro caiu, ou como que ele latiu. Eu vou comprar um cachorro para mim, para me redimir, para cuidar bem dele. Não, aí minha vida vira um inferno por causa do negócio. Não, é o seguinte, dei um chute no cachorro. E o chute do cachorro quer dizer assim, briguei com não sei quem, cheguei no trânsito. É uma analogia que dizer assim, não, saí da lei desse jeito. Dei um chute no cachorro, quer dizer assim, chutei o pau da barraca, ótimo. Você tem que aprender o que tinha em você que deve vontade de chutar no cachorro. O que não tinha em você que não te deu competência para refrear a vontade de chutar o cachorro. O que aconteceu depois disso? Só que não se pode é daí ficar alimentando um falso arrependimento. Porque o arrependimento inconsciente é falso. Ele só serve só para alimentar a dor. E veja o artifício. A mesma força que me levou a chutar o cachorro, ela oculta em mim, se alimenta, todas as vezes que eu vou refazer a memória do chute no cachorro. Na verdade, eu estou me divertindo todas as vezes que eu lembro. Esse é o arrependimento inconsciente. O arrependimento consciente é o quê? É eu dizendo, chutei o cachorro por quê? O que aconteceu em mim na hora que eu decidi fazer isso? Né? Por que eu fiz? Foi certo ou foi errado? Foi errado porque não precisava ter feito. Aí eu vou dizer, não, então agora eu não vou mais fazer. Compreendeu, sublimou. Exatamente. Tá, e controla. E aí estou passando. Né? Aí, e a coisa atrai outra coisa. Estou andando 2 quadras depois, vem um outro cachorro porque ele viu, né, no meu astral o que aconteceu antes e viu como que eu gostei e como é que eu reagi. E ele vai para o desafio. Aí ele vem para cima. Daí eu resolvo sem precisar chutar, porque eu aprendi que era desnecessário. Então, toda vez que a gente chuta o pau da barraca, a gente tem que perguntar, não é por que aconteceu, é para que aconteceu. E sempre o para quê é para que eu aprenda. Senão não tem sentido nenhum. Quando tudo bem, vamos voltar para o início da questão. Quando essas pessoas, se nós atiniatati, uno no todo nono, somos todos um. Quando estas pessoas todas que eu citei, e as que eu desconheço também, que devem ter agido da mesma forma, proferem
aí todas aquelas palavras. O nosso irmão, que é nosso irmão, sim senhor, somos comunidade, pô. É mesmo? E tem que respeitar porque era uma pessoa que estava conduzindo os destinos de um povo. Exatamente, uma nação. No acerto ou no erro, ele tem que ser respeitado. Exatamente. Em termos de evolução, em termos... Como isso reverbera, Jorge? Atrapalha um monte, porque atrapalha um monte o quê? A evolução do conjunto, né, da humanidade, da nação. Olha aí, ó. Né, e principalmente da própria pessoa. Olha como a gente faz coisa impensável. E sabe o que mais? Assim, ó, e atrapalha permanentemente, porque aquele prazer que eu tinha em atacar aquela pessoa, quando essa pessoa morre, né, esse prazer, ele tende a morrer. Por quê? Porque não existe mais aquele cara que eu não gosto para eu xingar ele todos os dias. Só que daí de tanto xingar todos os dias, tanto alimentar, esse prazer em xingar alguém, né, especificamente aquele, né, chamado Hugo, né, ele não vai mais ser alimentado porque o Hugo morreu, o Chaves morreu. Aí, um exemplo, né, daí ele precisa se voltar para uma outra coisa, daí cria o hábito de xingar ou de se manifestar agressivamente contra alguém, mesmo que não tenha nada a ver, ou então daí, o cara canta uma música ruim, daí eu vou e vou xingá-lo agressivamente também, né? Da mesma forma como xingava aquele que morreu, porque morreu não existe mais, só que eu preciso continuar xingando para alimentar o meu prazer em xingar. Um fato recente aqui que é do Renan Calheiros, mais do que notório uma coisa dessa. Tem várias maneiras de se fazer isso, né? Tem que usar as instituições políticas. No caso do Renan foi só um jogo político, porque a alternativa que interessava no lugar dele era de uma outra criatura que eu penso que seria mais danosa ainda para a nação brasileira. Entende? Assim, é uma verdadeira nuvem. Às vezes, né? Então tem que entender o que acontece para não ser manipulado. Então assim, essa instituição aí, vão fazer um baixo assinado para fazer isso. Quem está por trás dessa instituição que move o baixo assinado? Quem que dá o impulso? E você sabe por que você está assinando aquilo? Essa que é a coisa, né? Eu vou lá assino, não estou nem sabendo o que eu estou fazendo. Negócio que a gente nunca comentou, né? A questão na internet colocar o nome e Guarani Kaiowá. Isso você já comentou aqui, você já falou. Uma manipulação. E ainda tem um monte aí, hein? Tem um monte de contato chamado. Primeiro que altera o nome, não se pode alterar. O irmão estava com a Regina Iorico sobre a questão do nome. Não se pode mexer no nome. O nome de cada um é uma fórmula mágica sob medida que influencia, inclusive, no aspecto físico da pessoa. E a pessoa, daí, então, quer se envolver em alguma coisa e se dá o luxo de alterar o próprio nome, misturando forças que ela desconhece, que estão sendo manipuladas, né, a sua própria força, a própria essência. Não pode. Não, a gente tem que saber o que está fazendo, gente. Sabe? Isso é importante. Deixa eu estar aqui. Então, assim, essa questão do julgar, né, não nos compete, não nos cabe. Deixa que a lei julga, a lei age. Sabe assim, o próprio karma, né, que é ação e retribuição, ele vai agir em quem pratica as coisas. Então a gente tem que olhar as coisas e tentar viver, analisar a vida com neutralidade e com consciência, né? Aquilo que a gente falou agora, uma revolta consciente, que ela se aproxima da neutralidade. E eu vou e reajo conscientemente, da maneira como um ser humano tem que agir, não como um animal, não é? E mais um animal que ainda domina o mental, porque o animal em si reage baseado no instinto, porque ele tem a consciência focada no neurovegetativo. Aí o ser humano, às vezes, ele age como um animal, né, mas com toda a carga kármica sobre si, porque é um animal agindo, né, com o controle do mental. Né? Aí, nesse caso, é um animal humano, porque o homem não é um animal racional. Mas quando ele age como animal, ele é um animal humano. E aí, sobre essa ação, o peso é complicado. A gente tem que ter consciência, né? Por isso que eu uso sempre, eu não canso de repetir a parábola lá do Sócrates, né? A parábola das 3 peneiras, né? Tudo que vão contar, o que você está me trazendo, você tem certeza? Não sei. Vai acrescentar alguma coisa de bom para mim? Não, tem que respeitar o entorno, porque se alguém está falhando com você, é porque a falha nele existe. Se a falha daquela pessoa doeu em você, é porque você deixou que doesse em você. Sim. Entende? Agora, se analisou todos os fatores, você tem que reagir. Então, cada uma pessoa tem o báculo e a espada, sacerdote e guerreiro. Haja como sacerdote. Quando for necessário ser guerreiro, seja um bom guerreiro. É muita destruição que constrói, né? Porque destrui é que constrói. Aí, talvez a destruição é necessária para que a construção seja feita. Mas tem que ser consciente. Como você disse nisso, a gente tem que ter consciência dos nossos atos. Né? Então, assim,
Agora não é mais possível agir como sacerdote, eu tenho que empunhar a espada para defender o que é de lei. Então, boa briga. Porque você pode ver que todos os personagens, os grandes personagens históricos, que você já repetiu N vezes no Vida Inteligente, né? Todos aqueles avataras, bodhisattvas, tudo, eles tinham as duas mãos, né? Tinha uma coisa assim que é muito pouco conhecida. Então tinha vários avatares, teve vários avatares de Vishnu, né? A gente está tendo mais um agora nesse momento, né? E aí um dos avatares de Vishnu, ele era assim de estatura pequena e ele era tido como uma criança e quase com um aspecto assim, menino-menina, porque ele era neutro, né? E aí isso então tem em algum lugar na Índia, exposto à visitação, a espada, né, desse avatar, a espada física que eu usava, uma espada descomunal e com empunhadura de uma criança de 10 anos. Olha só. Né? E era um excepcional guerreiro, e foi o avatar arqueiro, o avatar guerreiro, e era assim pequeno, né? Só que nele se manifestava, né, a ira cósmica consciente. Ele era assim, imbatível em campo de batalha, né? E às vezes você tem que defender a lei, e quando você tiver que defender a lei, você tem que ser imbatível em campo de batalha. Olha só, quando for defender a lei, você tem que ser imbatível. Sem dúvida. Você tem que ter consciência do que é a lei. O que você está fazendo. Então, quando você tem que defender o que é direito, né, o que é certo, né, então você tem que ser imbatível. Agora, o imbatível não quer dizer que você tem que ir em casa, pegar a espada que está escondida e ir para a rua. Né? Não, você pode ser imbatível no campo de batalha usando o verbo. Você pode ser imbatível no campo de batalha criando mentalmente. Você pode ser imbatível desmontando astralmente. Porque até o tema hoje, assim que o Jorge entrou e antes da gente entrar no ar, já ficou definido o programa da semana que vem. Nessa quinta-feira nós vamos falar sobre o cristianismo ortodoxo e o catolicismo romano, o tema de amanhã. Mas na semana que vem nós vamos falar exatamente sobre o que nós estamos reiterando hoje. Nós vamos falar sobre saber e fazer. É muito importante que as pessoas tenham plena consciência do que estão fazendo. Porque se você tiver plena consciência do que você está fazendo, você jamais errará. Tá certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então esse é um tema importante que nós vamos abordar semana que vem. E se errar, é porque o erro estava em você para se manifestar. Então, bem-vindo erro. Você vai acontecer, eu vou te olhar nos olhos, né? E em mim você jamais vai se repetir, né? E quando você for se repetir outra pessoa, você jamais vai ser o mesmo. Por quê? Porque comigo você teve um bom embate, né? Eu venci você. A Cris de Sampa diz o seguinte: as redes sociais, tem razão, viu, Cris? Tem estimulado muito esse falso lado que existe nas pessoas de querer ser santo. Talvez seja esse um dos motivos do sucesso das redes sociais. As pessoas se mostram melhores do que realmente são. É que assim, aí a gente tem que ver um grande teatro, positivo, né? Cris. É assim, é que quando a pessoa se mostra melhor do que ela realmente é, por mais falsa que ela seja, tem alguma coisa de verdade nessa. Claro, porque senão ela não conseguiria agir dessa forma, né? Exatamente. Então, assim, ela tem a letra A, e ela pega essa letra A e faz todo um alfabeto. Ela parece um grande carvalho sagrado, né? Mas só que é o seguinte, para que ela possa fingir que é um grande carvalho, nela tem um capim, pelo menos, tem uma semente, né? E a gente tem que olhar, né, e ver sempre o aspecto positivo, porque quando eu olho para alguma coisa do ponto de vista positivo, né, eu vivifico essa coisa. Então, por assim, aquilo que a gente sempre conversa. Então, o cara, assim, é complicado, assim, é falso pra caramba, ele diz que não sei o que e tal, mas dentro dele tem um bicho, uma semente de bondade. Aí você vai e abençoa, que a bondade em você se exteriorize e que você seja verdadeiro. Aí, isso que eu falei, que é um deva, né, que é uma forma de pensamento, e na verdade isso que é abençoar é isso, né? Então, quando tua mãe falou assim pra você, vá com Deus, meu filho, né? Mesmo que ela não tenha noção do que é Deus, né? Aquela bênção, né, dela serve realmente como uma proteção. Sim. Real, né? Então, quando você quer a pessoa assim, que ela seja boa, então aí faz com que aquela semente de bondade que há nela frutifique, né? E ela não seja 100% boa, mas ela também não seja
tão tranqueira quanto ela é naquele momento. Entende? E aí você tem que persistir até que você consiga transformar a coisa como um todo. Então nós temos uma semana aí de um bom exercício até a gente começar, para que as pessoas possam fazer uma reflexão. E deixa eu só dar um bom dia aqui com o Jorge, com todo mundo que foi entrando gente aqui. Então, Cleonice, Beatriz, Silvia, Renata, Regina Eurico, Regina, Flávio Mota, Mirella, Bianca, um que não deu o nome aqui, está com pseudônimo, Ugi Red, Márcia Humber, toda essa... Doando um pouco do seu tempo, como o Jorge fala muito bem também, né? É porque assim, isso é muito bonito, doar o seu tempo para trocar. O que nós estamos fazendo aqui, assim, nós estamos trocando ideias, né? Só que as ideias que a gente tenta compartilhar, ela tem que se propagar, né? Assim, Atadharma Miru, até onde a vista alcança. E para que isso aconteça, é como uma estação de rádio. Uma estação de TV, eu tenho que ter retransmissoras. Eu sou um retransmissor. O grego é um retransmissor, não sou uma origem de nada. De alguma coisa que um dia o mestre falou, de um conhecimento que um dia a gente teve contato. Aí nós compartilhamos com vocês. Aí isso se une ao que um dia vocês tiveram contato, a experiência de vida que cada um de vocês tem, aos seres cósmicos que vocês são e que eu não sei quem são, cada um. Né? E aí então isso revitaliza o sinal, daí já não mais com a minha tônica nem com a tônica do grego, mas com a tônica de vocês, e esse sinal é mandado para frente. Então essa capilaridade, por isso que aquele dia eu fui lá no grupo, no Vida Inteligente, e pedi para cada um dizer a cidade de origem. Eu não consegui compilar, eu compilei só 200 e poucos nomes, né? Então isso é importante para que a gente tenha uma visão geográfica, física, né? De onde estão as antenas de retransmissão do que a gente está tentando fazer. Então, por isso é importante, e aí realmente o Grego disse que está correto, né, que daí nós estamos usando uma hora da nossa vida, tanto nós que estamos conversando, quanto vocês que estão processando o que está sendo conversado, para potencializar, filtrar, revitalizar e compartilhar. De que maneira? No todo e em vocês. Aí daqui a pouquinho cada um de vocês vai para suas vidas, né? Para o dia a dia, da comida para o filho, para o trabalho, para o metrô, a Regina vai fotografar, não sei o que interessa que seja, né? Aí o que acontece? Em vocês existe agora o que vocês eram há uma hora atrás e mais o que a gente compilou agora, o que a gente produziu agora. Então depois de uma conversa, nunca ninguém sai igual, mesmo que não lembre de nada, né? E isso é levado para frente. Para frente aonde? Aonde vocês andarem fisicamente. E como nós somos parte do todo, nós estamos mudando o todo. Sem dúvida, porque o todo em nós existe. Exatamente. Não existe assim. Olha a importância. Não existe nenhum lugar nos universos que não esteja conectado. Não existe nenhum lugar no nosso universo que não esteja conectado. Não existe nenhum ser no meio, em cima ou embaixo que não esteja conectado. Não existe uma, assim, Sura, Agnisvata, Barishá, Jiva, Gata, Duarte, Shambhala, Duarte, todo mundo interessado por quê? Porque da mesma forma como a gente está evoluindo agora, todos que nos antecederam ainda estão em evolução, porque ninguém ainda atingiu o estado átmico. E todos que virão depois de nós evoluirão em conjunto. Então qualquer pensamento que a gente tenha, a minimação que nós venhamos a desenvolver em favor da lei, ela tem repercussão, ou reverbera, como é o termo que você gosta de usar, né, em todo o universo manifestado. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos e com o que nós fazemos. Por isso que a gente está sempre aqui, todos os assuntos do Vida Inteligente, se você pegar desde o começo, você vê que eles se interrelacionam e nós sempre estamos falando, renovando aquilo que já foi falado. Sim. Ô Cris, sim. Assim, se você se chama Cristina, teu nome é Cristina. Cris é outra coisa. Cristina é aquele ser que montou um nome para nascer. Cada letra C, R, I, S, T, I, N, A é uma fórmula mágica. O conjunto é uma fórmula mágica. O conjunto de nome, pronome e sobrenome dá a tônica do teu nascimento e molda o teu aspecto físico. Toda vez que alguém fala o teu nome ou pensa em você, quando alguém pensa a tua imagem,
automaticamente ativa o teu nome. Quando alguém fala o teu nome, automaticamente se liga à tua imagem. Como a gente conversou outro dia, o nome está intrinsecamente e diretamente ligado ao ente, ao ser. No programa Antroponímia, assista o programa Antroponímia. Então, você usar um apelido ou diminutivo... Nós falamos da família, isso aí que você está falando. Programa, você não está dando potencialidade àquilo que você representa. Por exemplo, no caso do Eustáquio, eu chamo o Eustáquio de grego, mas aí há uma razão, porque quando eu digo a ele grego, e o grego aqui está fazendo alguma coisa em favor da lei em solo brasileiro, daí ele representa os gregos. Então, em chamá-lo de grego, é estabelecer um elo de ligação entre Brasil e Grécia. E é lícito e é legítimo, porque a Grécia participou do processo, né, que deveria culminar na formação de um sistema de equilíbrio de poder temporal e espiritual. Foi a vinda do Joshua Ben Pandira aí na região de Roma. Jesus começou na Grécia e culminou lá, não deu certo, veio para o Brasil. Então, chamá-lo de grego é lícito, é legítimo, é de lei. Agora, chamar de taquinho, ou sei lá como é que seja o teu apelido, ou grego, se você tiver um, daí não estou me referindo à criatura que eu estou vendo. Isso é importante, esses aspectos. Bom, então, por exemplo, assim, se eu tenho José Henrique, né, e eu chamar José Henrique de Zequinha, nunca José Henrique vai dar potencialidade. Se caracterizou totalmente ao que ele tivesse para resolver. Então, você é Maria Cristina. Maria Cristina não é Cris. E você falou, só para não fugir do assunto, mas você falou que, por exemplo, o meu nome é Eustáquio, eu represento todos os Eustáquios, né? Eu carrego características de todos os Eustáquios. Ninguém tem um nome à toa. Não, né? não. Até porque, assim, vamos recordar isso. Quando eu digo Maria, né? Todas as Marias são uma só, uma Maria Master. E aí, cada uma Maria que existe, ela tem tudo que existe de bom e de ruim do Maria Master, né? E mais aquilo que ela não é, e ela contribui para resolver e para aprender. Então, quando alguém vai chamar, por exemplo, tem um filho, vou chamar meu filho de, não vou repetir o nome, de um imperador romano muito ruim. Nele vão existir os valores daquele imperador romano muito ruim, pelo simples fato que é o seguinte: toda vez que eu chamar meu filho por aquele nome, está dando vida, está eu estou revitalizando a história daquele. Então, se eu tenho filhas, né? Quando eu fui escolher os nomes das minhas filhas, as duas mais recentes, eu escolhi nomes nunca antes usados, para que elas sejam filhas somente delas mesmas e não de nenhum outro ser humano que tenha existido. Percebem? Essa é a seriedade com que a gente tem que encarar. Então, beleza, ó, já são 11h20 e para a gente encerrar, antes de eu passar a palavra para as considerações finais, Jorge, isso mesmo, Felice. Termino o erro vencido, batalha vencida. E uma batalha, uma batalha é assim, não é assim, eu tenho que ir amanhã para a praça pública com a espada e vou fazer uma revolução que vou daí mudar o Brasil, o mundo, o universo, a galáxia, tá? Ótimo. Se for de lei que alguém faça isso, ótimo. Mas a grande batalha universal, a grande batalha do bem contra o mal, a grande batalha existencial, a grande batalha cósmica, a grande batalha que tem que ser vencida, é aquela pequena batalha que acontece dentro de mim mesmo. Eu estou trabalhando sozinho na minha sala, né? Então, agora eu vou entrar aqui nesse lugar e vou ver um site de diversão, né? Diversão de acordo com o que tem na cabeça de cada um. Eu digo assim, não, mas eu tenho pendente para fazer isso daqui, eu vou fazer. Não, então em vez de eu ver o site de diversão, eu vou pegar e eu vou ler. Então, essas pequenas decisões assim, eu posso fazer isso, mas eu posso usar melhor o meu tempo e eu vou fazer isso. Eu desejo fazer isso, mas vou exercitar minha vontade e vou fazer o que é correto. Né? Aquele negócio assim, eu estou com sede, eu vou tomar coca ou água, só um exemplo. Então, essas pequenas vitórias é que são as maiores vitórias da lei, porque são vitórias ocultas e que somente nós podemos ter. Você nunca vai conseguir fazer com que eu decida alguma coisa. Você pode me dar elementos para que eu decida. E as minhas decisões são as maiores batalhas do universo que se travam dentro de mim mesmo. Olha que interessante isso aí. É bom lembrar disso. Eu trabalho sozinho. Acostumei a trabalhar sozinho e a viver sozinho no meu dia a dia há 10, 12, 15 anos, né?
sozinho, sim. Na empresa são 2 andares, eu fico no andar de cima sozinho. Às vezes eu falo bom dia pelo telefone, porque eu gosto de ficar sozinho, adoro ficar sozinho. E eu, como fico sozinho, eu posso fazer o que eu bem entender na minha vida. Eu sou senhor absoluto da minha existência. E quando cada um de nós está sozinho, aí é que está o campo propício para que as batalhas sejam travadas. Não tenha dúvida. Né? Porque daí você não vai se comportar ou pensar, não porque tem alguém te observando e você quer fingir alguma coisa. Você vai se comportar como você realmente é. É você e você. Né? Você bem e você mal. Você Deus e você diabo. Né? Você evolução e você evolução. Aí é a forma. Aí é o campo de batalha. Aí você vai dizer. Então, até onde vai o meu direito? Peraí. Agora deixa ele voltar aqui. E quando eu falei para. Cortou a ligação, o pessoal tem razão. Deixa eu pegar um pouquinho. Deixa eu cortar aqui, eu vou ter que editar depois para colar os dois juntos. Vamos ver se apareceu. Já estão aqui ou não? Já. Bom, aconteceu o seguinte: cortou e eu vou repetir a formulação que eu tinha feito para o Jorge falar a mesma coisa. Antes da gente encerrar, então você verifique novamente qual foi a sua emoção, a sua sensação com a morte do presidente Hugo Chávez. Então. Qual é a sensação que você sente você sente quando morre alguém que você não gosta, algum inimigo seu? Isso é muito importante. E é muito relevante assim, a gente está usando o Hugo Chávez como exemplo, mas não é do Hugo Chávez porque cada um tem o direito de amar ou odiar quem bem entender, não é? Mas é assim, até onde vai o meu direito, né, de exercitar o ódio por alguém e até onde vai o meu dever de exercitar o amor por esse alguém, por esse outro ser humano. Isso que a gente tem que ver, isso que é relevante para ver como eu me comporto com relação ao outro. Até onde vai o meu direito de gostar do que é bem feito e até onde vai o meu direito de não gostar do que é mal feito. O que é o conceito de bem feito ou mal feito? Quando alguém não corresponde às expectativas que eu tenho, as expectativas que eu tenho, em mim residem essas expectativas. Não quer dizer que o outro tem que entender. O outro é o que é. Eu sou o que eu sou. Só se desilude quem antes tem estado iludido. Então, se eu me desiludi com você, é porque eu me iludi com você, desejando ou querendo de você mais do que você possa dar. Né? E aí, nisso, eu estou desrespeitando as tuas limitantes existenciais, que eu tua característica da forma como eu tenho limitantes existenciais. Então, esse respeito com o outro é que vai definir a tônica, o exercício diário, né, do direito de amar, né, e do direito de não amar, ou do dever de amar, ou do dever de não amar. E aqui se apresentou, vou dar mais um tempinho aqui, um minutinho, porque se apresentou para ser falado. Quando eu olho para o Jorge e digo que eu não gosto do Jorge, tem alguma coisa no Jorge que está em mim, que reflete lá e eu vejo aquilo e eu não me sinto bem com isso. Sem dúvida. Fala um pouquinho sobre esse aspecto, que às vezes a gente não sabe por que não vai com a cara daquela pessoa, por que não gosta daquela pessoa. Aquela pessoa tem alguma coisa. É porque nela reflete. É porque sim, muito importante. Como é que é? É porque quando você olha para alguém e não gosta de alguma coisa, ou aquela pessoa te é antipática, é porque nela tem alguma coisa que existe em você e você não sabe. Porque senão você. Do espelho, né, que todo mundo diz. Sim, porque senão não tem como você ter antipatia inata por alguém. Né? Mesmo se for uma questão kármica, então aquela pessoa tem uma nidana, né, alguma coisa negativa para resolver, que em você há um símile, há uma ligação com isso, e aquilo te desperta uma reação orgânica de antipatia, de não empatia. Né? Aí você olha aquela pessoa, eu achei ela assim, com um aspecto horroroso. Aí assim, o que em mim existe para que eu tenha, para que eu acho que eu tenho direito de julgar aquela pessoa como horrorosa? Ah, porque ela está mal vestida. Mas qual é o conceito de bem vestido? E que medo existe em mim de não vestir adequadamente para os outros verem? Isso que é. Né? Aquela pessoa é feia. Mas então que medo existe em mim, né, em ser chamado de feio e ser julgado? Primeiro analisar o que você não. Porque sempre quando alguma coisa eu vejo que daí me desagrada, né, é porque em mim existe alguma coisa que é ainda não revelada, não exteriorizada,
né, que geram a possibilidade de, em acontecendo comigo, eu vou ficar triste ou infeliz. Isso que eu disse certa vez aqui, e eu gostei do que eu disse, porque a gente às vezes aprende da nossa própria boca. Sem a menor dúvida. Eu disse, quando a gente está pronto, digamos assim, você não vê erro em lugar nenhum, porque tudo é lindo, né? Todas as pessoas são belas, todas as pessoas são. Porque não tem, você não vê erro em lugar algum. Você só vê perfeição. É porque o erro, né, o feio, o mal, essas coisas assim, sempre é uma questão de conceito, né? E se naquela outra pessoa existe um conglomerado... Não deixam de ser julgamentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Claro, sim. E se na outra pessoa existe um conjunto de fatores para que aquilo aconteça, eu tenho que respeitar, porque, por exemplo, aquela pessoa, o cara é um mala sem alça, o cara é uma tranqueira, o cara só faz coisas erradas, o cara é um trambiqueiro danado, né? Eu olho pro camarada e digo assim, que cara, que peso ele tem para carregar. O fato de ser um trambiqueiro não me incomoda. Eu me compadeço por quê? Porque cabe a ele resolver, né? Agora, se o comportamento dele, ele fala alguma coisa que quando ele fala em mim chega a me dar uma dor de estômago, assim, tamanha revolta que me causa, aí vem a questão, o porquê a revolta está acontecendo em mim? Porque tem que estar fisicamente em mim. Se não tiver, não está sentindo, né? Qualquer coisa que alguém fale, assim, alguém vem e lança uma maldição para mim, e isso vem como uma coisa escura, só que é o seguinte, vai ficar no entorno de todos nós assim, só vai ter efeito se em mim existir a contrapartida daquela maldição, o medo. É que aquele negócio que eu falei, se macumba pega outro dia, né? Exatamente, então pega em quem? Pega em quem tem medo dela, porque daí ela vem e ela age de dentro para fora. Exato. Então ninguém é atacado, a gente se deixa atacar, né? Então, se alguém então manda uma maldição, ou um xingamento, qualquer coisa, maldição, mas deve ser, né? E aí aquilo então me causa uma dor de estômago, uma revolta, é porque em mim existe a vontade de reagir, em mim existe o desejo da guerra, em mim existe a vontade assim de exteriorizar aquelas coisas assim. Eu não briguei no trânsito, não briguei em casa, não briguei na escola, não briguei no trabalho, mas se alguém furar a fila, né, no horário do almoço, eu boto abaixo. É a mesma coisa que ficou reprimida. Reprimir não é resolver. Exatamente. Sublimar é resolver. Então aquelas dores, amores e horrores reprimidos, que assim, fica na pressão e sendo alimentado, na primeira oportunidade se exterioriza. Alguém fala para mim assim, nossa, o teu sapato é feio. Eu disse, é feio, mas vem cá, porque eu sei o que, tua mãe e teu pai estão fazendo. A gente tem que aprender que se divertir não é isso. Se divertir é viver conscientemente em Deus também. É isso aí, ó. Pessoal, completou 1 hora, por incrível que pareça. Mas a gente bate papo aqui, é muito gostoso, tá? Eu gosto muito de conversar. Então, pessoal, foi muito bom estarmos juntos e cada um de vocês dissemine o que foi falado aqui hoje. Vamos aumentar isso e mudar essa consciência que nós todos fazemos parte. Então, um fraterno abraço, um feliz sempre e até... Um abraço, um feliz sempre, saúde, harmonia, saúde, paz e harmonia. Harmonia de ações, mas principalmente harmonias de pensamento. Tchau. Tchau.